3, duplo cego. O que significa isso? Tanto o pesquisador, tanto o médico ou o profissional de saúde que aplicou a vacina, quanto a pessoa não sabiam se estavam tomando a vacina ou placebo. Então, é um estudo controlado por placebo. Para garantir a eficácia, a gente confronta o resultado, o desempenho ou o grau de casos sintomáticos entre quem tomou a vacina e quem tomou o placebo. E isso é randomizado, significa que isso é aleatorizado. As pessoas podem ser alocadas no grupo placebo, no grupo vacina, de forma independente, e a proporção é 1 para 1. Tem diferentes desenhos de estudo, né? A gente chama de desenho isso, né? Tem diferentes desenhos. Um desenho pode ser 1 para 1, ou seja, metade, mas tem desenhos, por exemplo, que são 3 para 1. 3 tomam vacina, 1 toma placebo. Isso é uma decisão baseada nos critérios científicos, é uma decisão dos pesquisadores e está embasada no conhecimento científico que existe da doença e a capacidade de conduzir estudos. Então, o estudo é randomizado, controlado por placebo, para avaliar eficácia e segurança. Então, é um estudo de fase 3 que tem o objetivo de confirmar esses dois aspectos. Em profissionais da saúde, e aí uma ressalva importante, já no título do estudo já diz qual é o objetivo, qual é o público-alvo, profissionais de saúde. E por que isso? Porque quando a gente foi discutir, uma dessas várias reuniões que a gente fez com o Instituto Butantan, em que foi apresentado esse protocolo, ficou muito claro para a gente, e fez muito sentido, de que, já que o estudo clínico tem por objetivo comparar casos sintomáticos das pessoas que tomaram vacina e tomaram placebo, precisávamos que o estudo fosse, a população do estudo permitisse que as pessoas se expusessem ao vírus. E quem eram as pessoas ali que tinham maior chance de se expor ao vírus? Eram os profissionais de saúde que estavam tendo, pela sua profissão, que tem um contato muito próximo com o vírus. Então, a população selecionada aí foi um aspecto fundamental para que o estudo pudesse ter uma resposta mais célere. Porque se fosse escolhida uma população que não se exporia ao vírus, o estudo poderia demorar muito mais tempo, porque para se fechar um estudo, ou seja, para concluir um estudo de eficácia e de segurança, é preciso um número de casos. E aí, então, por isso que se selecionou os profissionais de saúde e nós, na nossa avaliação, concordamos com isso. O estudo foi conduzido no Brasil, em 16 centros de pesquisa. Esse estudo se iniciou no dia 21 de julho e terminou no dia 16... Terminou não, na verdade, no dia 16 de dezembro, houve um corte, é o que a gente chama de uma análise interina, ou seja, uma análise dos resultados que existiam até o momento. Esse estudo ainda está em andamento. Esse estudo ainda é um estudo que demanda um acompanhamento de longo prazo, porque nós queremos saber o quanto se sustenta essa resposta imune. Então, se a gente olhar os objetivos primários do estudo clínico, né, o objetivo primário é aquele objetivo principal. O estudo foi escrito e desenhado para responder a essas duas perguntas que eu estou colocando para vocês. A primeira pergunta é: qual a eficácia de 2 doses da vacina absorvida, que é a Coronavac, em indivíduos sintomáticos com 18 anos ou mais? Uma questão importante aqui também, com confirmação virológica de Covid-19. Então, vejam bem, o objetivo do estudo é avaliar a eficácia dessas pessoas que tiveram casos, que tiveram confirmações virológicas de Covid-19, 2 semanas após a segunda vacinação. Então, vejam bem como está
desenhado. Após 2 semanas da segunda dose da vacina é que se verifica quais os casos confirmados de Covid que existiram nos 2 grupos. E aí, como eu disse, profissionais de saúde que realizam atendimento em contato direto com pessoas. Esse é o objetivo de eficácia. E o objetivo de segurança é observar quais são as reações adversas que ocorreram associadas à vacina, associadas a essa intervenção, como a gente chama, até 1 semana após a vacinação em adultos e idosos. Então, vejam bem, na avaliação de segurança se fez uma separação de grupo. O objetivo era verificar as reações tanto em adultos, 18 a 59 anos, quanto idosos com 60 anos ou mais. Além disso, tiveram objetivos secundários, né? O objetivo secundário é um objetivo que traz um dado importante, mas que não é o foco do estudo. Então, os objetivos secundários, a gente tem, por exemplo, avaliar a eficácia de 2 doses da vacina, segundo exposição prévia ao SARS-CoV. Então, veja bem, aqui o objetivo secundário tem uma diferença, e que uma diferença importante que foi recomendada por nós e que está alinhada com as práticas de outras agências reguladoras. Nós queremos saber se a vacina serve também para aquelas pessoas que já foram expostas previamente ao SARS-CoV-2. Não só as pessoas que a gente chama de naive, ou seja, é um termo não aportuguesado, mas o que significa aquelas pessoas que nunca tiveram a doença. Um objetivo secundário do estudo foi verificar como era o desempenho dessa vacina para essa população que já tinha se exposto. Outro objetivo secundário importante: qual é a eficácia da vacina se a gente dá 1 dose só? A gente sabe que a programação é de 2 doses, mas e qual é a eficácia quando dá só 1 dose? Isso também foi colocado como um objetivo secundário. Outro objetivo secundário é avaliar a eficácia de 2 doses, das 2 doses, para aquelas pessoas que foram detectadas sorologicamente e virologicamente. Veja bem, eu disse para vocês que o objetivo primário é verificar quem é caso confirmado, mas aqui a confirmação é sorológica e virológica. Então, para essas pessoas que têm PCR e avaliação de titulação de anticorpos. Isso faz uma diferença, porque isso verifica para a gente, isso dá uma informação para a gente de que se a pessoa desenvolveu anticorpos ou não. Além disso, avaliar a eficácia da vacina em casos graves de Covid-19 confirmados virologicamente. Esse é um aspecto importante. Está como um objetivo secundário, mas era nosso foco verificar casos graves. A gente quer saber como é o desempenho da vacina em caso grave. Outros desfechos secundários, né? Resposta imune à vacinação em um subgrupo de participantes 2 semanas após a administração de cada dose das vacinas em adultos e idosos. Não basta na nossa avaliação científica, não basta comparar simplesmente se a pessoa teve SARS-CoV-2 positivo por PCR ou não, ou teve anticorpos ou não. A gente precisa saber quantos anticorpos são, se esses anticorpos se mantêm ao longo do tempo. Então, essa resposta imune à vacinação é um desfecho importante para a gente. Tanto na população de idosos, quanto na população de adultos. E aí, nesses 3 desfechos secundários, a gente agrupa para chegar na seguinte resposta. A presença de anticorpos ela tem que estar antes e até 2 semanas após a administração da segunda dose em idosos e adultos. A gente quer acompanhar a imunogenicidade dessa vacina ao longo do tempo. Esse foi um dos objetivos. Falar um pouco da metodologia do estudo, né? Como eu disse, foi um estudo randomizado, multicêntrico, guiado por desfecho, duplo cego, controlado por placebo, como eu já disse.
Os voluntários também, como eu disse, são randomizados 1 para 1, estratificados por faixa etária, 18 a 59, 60 anos, monitorados por 1 ano por vigilância ativa de Covid-19. Por 1 ano, esse acompanhamento vai seguir para essas pessoas que estão participando desse grupo. E o placebo é um placebo com hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, ele faz parte da composição da vacina, por isso que a gente chama de vacina adsorvida. O hidróxido de alumínio é uma substância que é acrescentada à vacina para ajudar na resposta imune. E o placebo, ou seja, aquilo que seria o produto sem efeito, ele tem esse hidróxido de alumínio, mas não tem o vírus. Então, por isso que assim a gente consegue comparar esses dois produtos. Vamos olhar sobre a disposição dos participantes, né? Essa tabela mostra para vocês quantos voluntários a gente conseguiu observar e calcular nesse estudo que foi apresentado para a gente e de que maneira isso foi alocado, né? Então, 12.571 concederam o seu termo de compromisso para participar do estudo, seu termo de declaração de livre esclarecido para participar desse estudo. Desses 12.571, 12.270 foram randomizados, ou seja, foram alocados ou no grupo placebo ou no grupo vacina. 12.123 foram efetivamente vacinados. E aí um dado interessante que a gente não conseguiu esclarecer, e ainda está em discussão com eles, é o fato de que algumas pessoas tiveram... Então, 12.123 receberam a primeira dose, 10.100 receberam a segunda dose. Então, significa que a gente teve uma redução aí de quase 2.000 pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose. E tiveram aí 18 pessoas que tomaram uma terceira vacinação, né? E isso não estava previsto no nosso protocolo. Então, isso a gente precisa esclarecer e entender melhor o que é. A gente não conseguiu entender. Mas desses 10.100, os que efetivamente foram incluídos na população PP, né? A gente teve muita discussão sobre isso quando a gente colocou a nota das informações que faltavam. A população PP é a população que efetivamente seguiu todo o protocolo e é considerada na análise. Então, desses 10.100 que receberam as 2 doses, só 9.242 incluíram a população PP. Esses quase 1.000 participantes que não foram incluídos, foi uma das informações que nós pedimos. A gente queria entender o que fez essas pessoas não serem consideradas no cálculo. Para isso, existe o que a gente chama de acesso aos dados brutos, acesso aos relatos de caso, onde é obrigação de todo pesquisador dizer exatamente o que aconteceu com a pessoa. Se ela saiu porque quis, se ela saiu porque teve algum problema. Tudo isso compõe esse dado que nós, como agência reguladora, precisamos avaliar para ter certeza de que, dos 12.571 que quiseram participar do estudo, só 9.242 foram considerados no cálculo. Essa informação nós recebemos, a gente pediu no sábado, nós só fomos receber isso na sexta-feira. Quinta-feira, na sexta, a gente recebeu uma complementação, e ali a gente não pôde explorar com toda o rigor e a necessidade todos os casos, mas nós fizemos uma avaliação por amostragem que deu uma representatividade de que não observamos nenhum caso que seja crítico. Mas é fundamental que a gente faça essa análise para ter a segurança de que isso vai ser devidamente endereçado. Um outro destaque que eu queria falar sobre a disposição de participantes é a quantidade de idosos, né? Nós sabíamos que ao aprovar um desenho de estudo que dizia que eram profissionais de saúde que estariam em contato na linha de frente do combate à doença, a gente sabia que
poderia ter um número reduzido de idosos, já que nem sempre as pessoas ficam tanto tempo na ativa. Então, e esse número reflete o que é essa realidade. Nós tivemos 600 idosos que consentiram em participar do estudo, mas que foram incluídos na análise na população PP, que foram incluídos efetivamente no cálculo, só 362. Por dados demográficos, a gente vê aí que 64,3% foi composto por mulheres, 35,7% compostos por homens, então uma participação massiva das mulheres nesse estudo. E desse destaque, eu acho que também reforçar essa questão, né? 11.476 de 18 a 59 anos e 595 maior de 60. Bom, falar um pouco de resultados. Então, essa foi a metodologia do estudo, como o estudo foi desenhado, o que a gente esperava. Agora, a gente vai falar um pouco de resultados e benefícios. E essa é uma questão importante, porque a gente tem visto muito essa discussão sobre eficácia e como calcular eficácia, etc. Para auxiliar na nossa discussão aqui, a gente vai contar com a presença do Leonardo, que é estatístico da nossa equipe. Os estatísticos tiveram um trabalho fundamental aqui para fazer o recálculo da análise das alegações das empresas. E para que a gente pudesse fazer esse recálculo, a gente teve que ter acesso ao banco de dados. Esse banco de dados também chegou só na quinta-feira, ou seja, apesar de sabermos que essa é uma etapa fundamental da avaliação de qualquer estudo clínico, já que nós, como agência reguladora, temos que ser capazes de recalcular, não basta o pesquisador dizer qual é a eficácia de uma vacina. Nós precisamos, nós como agência reguladora, e nós que temos acesso a todos os dados, precisamos recalcular isso. Então, esse é o desfecho que nós consideramos como desfecho primário, ou seja, esse é o dado mais importante que nós vamos obter desse estudo que foi conduzido, que é a eficácia total. 50,39, no intervalo de confiança 95. O que é o intervalo de confiança 95? Né? Esses dados geraram muita discussão também. Nós temos 95% de confiança de que esse resultado está entre 35,26 e 61,98. Essa é a confiança que nós temos nesse resultado. E um outro aspecto muito importante que está ali no asterisco é a significância estatística. O P foi 0,049. O P é como se fosse uma linha de corte para dizer o que é válido e o que não é. Nesse caso foi 0,05, né? Menor que 0,05. Então, o P menor que 0,05 já significa que existe uma significância estatística. P maior que 0,05, nós não podemos chegar a uma conclusão. Isso é fundamental que fique claro, porque nós só podemos ter certeza do que vai funcionar no que o P for menor que 0,05. Para falar um pouco dessa parte estatística, porque essa é uma parte importante e que é fundamental, eu vou chamar então o Leonardo para contribuir aqui na apresentação. Bom dia, pessoal. Primeiro dizer que é uma honra também estar aqui nesse momento tão importante e tão desafiador que a gente está vivendo. Bom dia, diretores, e bom dia, audiência que está acompanhando o trabalho da gente. Bem, dando continuidade, meu nome é Leonardo, eu sou estatístico aqui da Anvisa, trabalho aqui há 14 anos, nessa área de avaliação de estudos clínicos para medicamentos e vacinas. Dando continuidade na apresentação do Gustavo, ele falou bastante sobre o desenho do estudo, como a resposta de um estudo é aferida, como ela é avaliada. A gente tem que levar em consideração várias coisas. Ele mencionou a parte de qualidade,
a gente avalia a parte de segurança e a parte de eficácia. A parte de eficácia é extremamente importante a gente seguir os métodos estatísticos que são o estado da arte vigente no momento. A gente tem que pensar o que acontece hoje na ciência e o que a gente segue. Nesse sentido, a gente foi avaliando os dossiês de vacinas e medicamentos de acordo com o que é feito aqui e lá fora. Nós somos signatários de vários acordos internacionais em que as agências debatem as metodologias e os resultados, e, a partir daí, a gente parte para a avaliação do dossiê e aferição da eficácia da vacina, como é o caso de hoje. Vou começar com a metodologia estatística. Bem, eu já vou começar com um conceito que está sendo bastante debatido, principalmente na mídia, na imprensa e nas redes sociais, que é a eficácia da vacina e a razão de risco. Antes da gente falar de eficácia da vacina, a gente precisa falar de risco. O que é risco, gente? Risco é probabilidade. Qual é a probabilidade de uma pessoa estar sintomática? Qual a probabilidade de uma pessoa ser infectada? Como é que a gente avalia isso? Porque muito se fala em risco. Eu tenho risco disso, eu tenho risco daquilo. Gente, risco é probabilidade. Então, a eficácia da vacina, ela é avaliada baseado na probabilidade de você ter ou não contato ou estar sintomático. A razão de risco, que é uma medida extremamente importante, ela mede a incidência de casos positivos no grupo da vacina e no grupo placebo. A partir daí, a gente tem uma medida chamada eficácia da vacina, que é 1 menos o risco relativo de estar sintomático ou infectado, dependendo da avaliação do desfecho que a gente está interessado em ver. E, a partir daí, esse percentual, ele reflete a proteção ao risco de estar sintomático ou infectado. Por que a razão de risco não é uma medida tão, vamos dizer, importante? Ela é importante, porém ela não é tão sensível, porque ela avalia a incidência de casos na vacina e no placebo. Porém, ela deixa de levar em consideração o tempo. Nesse sentido, a gente parte por um conceito de eficácia da vacina mais amplo, que é o famoso hazard ratio. Em tradução livre, essa palavra hazard, aqui no Brasil, ficaria como sendo perigo. É a razão de perigo. Eu coloquei essa fórmula aqui, que representa o hazard ratio, baseada no modelo de regressão de Cox. Esse termo ele também está sendo falado agora, principalmente quando foram divulgados os resultados da eficácia da vacina do Instituto Butantan, quando muita gente começou a debater aquele resultado, se aquilo tinha sido calculado certo ou errado, ficou uma situação assim meio que de bolsa de apostas, né? Todo mundo calculando os resultados e querendo saber se de fato aqueles resultados eram corretos. A verdade é que a maneira como as pessoas estavam debatendo aquele assunto não é que estava errada, estava equivocada, porque aquela forma de avaliar a eficácia da vacina, pela razão de risco, apenas pela incidência de casos, ela não leva em consideração um fator que é muito importante, que é o tempo. Outro fator importante, que precisa ser bastante avaliado, quando a gente vai aferir a eficácia da vacina, são as covariáveis de interesse. O que acontece? Falando em risco e covariáveis de interesse, o modelo de regressão de Cox, ele avalia o risco
instantâneo de você estar sintomático num determinado momento do tempo. E o que é importante nesse modelo? Ele captura covariáveis de interesse que são características nossas. Por exemplo, a sua idade, o seu sexo, se você tem alguma comorbidade ou não, isso tudo é avaliado no modelo de Cox. A partir daí, o conceito de eficácia da vacina vai para uma seara mais ampla. Aqui, como vocês podem ver, a eficácia da vacina vai ser 1 menos a razão de perigo. Por que perigo? É exatamente o perigo que você está correndo. Você tem 50 anos, você é do sexo masculino, feminino, tem comorbidade ou não, tudo isso esse modelo captura na hora de aferir a eficácia da vacina. Vamos em frente. A partir daí, conforme o Gustavo falou, nós tivemos acesso à base de dados do estudo. Isso é uma prática corriqueira no nosso cotidiano de trabalho, ter acesso à base de dados dos estudos, e, a partir daí, a gente faz o recálculo e parte para as estimativas para ver se aquilo, de fato, se confirma. Aqui, a gente colocou uma saída do programa que a gente adotou para fazer a estimativa da razão de risco. Não sei se vocês conseguem ver na tabela aí, mas está ali, 0,496. Essa foi a razão de perigo que nós estimamos para... Nós e o Instituto Butantan, né, estimamos para avaliar a razão de perigo, a razão de risco entre os grupos, vacina e placebo. A partir daí, nós partimos para o cálculo da eficácia da vacina baseado nessa metodologia e chegamos na eficácia da vacina de 50,4%. Antes de entrar em polêmica, gente, de 50,39% ou 40%, isso foi só uma regra de arredondamento, porque muita gente está debatendo essa questão decimal, se a vacina tem 49%, 50, não sei quantos por cento, isso não tem efeito prático nenhum. Isso é apenas um critério para dizer que a vacina foi eficaz ou não, mas, na prática, sinceramente, 50,39% ou 50,4% não tem efeito prático nenhum. Pois bem, a partir daí a gente estimou a eficácia da vacina baseada no modelo de Cox, a partir da razão de perigo, levando em consideração o tempo e as covariáveis de interesse. Uma medida importante que a gente precisa pensar quando a gente vai avaliar o risco de uma vacina, o risco dos pacientes ou das pessoas que estão num experimento, é o quanto esse risco se acumula no tempo, à medida que algumas pessoas se vacinam e outras não. Esse gráfico é um gráfico bastante importante, que ele começa a avaliar o risco acumulado a partir da primeira dose da vacina. A linha azul representa a linha do grupo placebo e a linha verde representa a linha do grupo vacinado. Quando a gente começa a avaliar essas duas curvas, a partir ali entre o 20º e o 40º dia, a gente começa já a verificar que essas curvas começam a se separar de forma mais rápida. Ou seja, o risco de estar no grupo placebo, ele aumenta muito em relação ao grupo da vacina. Isso foi o que nós aferimos neste estudo. Ou seja, à medida que o tempo passa, os participantes da pesquisa tomaram a primeira dose, 15 dias depois tomaram a dose de reforço. Essas curvas elas vão se descolando. E lá pelo dia 50, entre 50 e 60, essa medida já está muito diferente, né? O risco de estar no grupo placebo é muito maior, o risco de estar sintomático, né, ou infectado no grupo placebo é muito maior do que o grupo da vacina. Então, isso é uma medida muito importante. Aferir a eficácia da vacina também pelo risco, não somente por um número de
50,4%, 50,39%, que, sinceramente, não tem muito efeito prático ficar debatendo casas decimais num momento tão difícil e tão complicado. A partir daí, a gente tem uma medida que esse gráfico é o gráfico mais importante que a gente tem visto nas avaliações de vacina, que é a incidência acumulada de casos durante o tempo. O que acontece? À medida que as pessoas entram no estudo, tomam vacina ou placebo, elas são avaliadas pelo número de casos. Quantos casos ocorrem ao longo do tempo, isso é mensurado. Essa curva azul... Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Essa curva azul, ela representa a incidência acumulada de casos no grupo placebo e a vermelha no grupo vacinal. A gente já consegue perceber que lá pelo dia 40, após a primeira dose, essas curvas se descolam e a partir daí a gente já vê que elas se separam completamente lá pelo dia 80 do estudo. E aí a gente conseguiu avaliar a eficácia da vacina baseada no risco e no número total de casos que vão sendo acumulados ao longo do estudo. A partir daí, lá na frente, depois da primeira e da segunda dose, a gente já consegue avaliar que existe uma proteção ao risco no grupo vacinal em relação ao placebo. Bem, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. A gente trabalhou com esses 3 softwares de cálculo estatístico, que são os softwares mais importantes, talvez, e nós refizemos todos esses cálculos, temos mais outros para fazer, como o Gustavo disse, nós recebemos a base de dados na quinta-feira, rodamos até agora há pouco, a gente estava rodando alguns resultados, e a partir daí a gente vai continuar ainda as análises. Eu queria agradecer muito por estar aqui, e o Gustavo vai continuar. Obrigado. Bom, é importante trazer esse aspecto de metodologia estatística, e agora eu vou seguir falando um pouco dos resultados secundários de eficácia. Bom, esse é um ponto que também gerou muita discussão, e é importante trazer para vocês, diretores, que o agrupamento por gravidade do resultado é um ponto que a gente precisa deixar muito transparente aqui. Essa tabela que eu estou colocando para vocês é a maneira como a OMS entende que devem ser agrupados os casos de gravidade. Então, se vocês olharem, os níveis 2 e 3 são os casos considerados leves. Nível 2, assintomático, nível 2, sintomático, em que a pessoa é independente, não precisa de nenhuma assistência, e o nível 3, em que a pessoa é sintomática e precisa de assistência. Moderados são os casos de hospitalização que não precisa de oxigênio, e hospitalização que precisa de oxigênio por máscara ou nasal, e os casos graves são aqueles a partir do momento em que precisa hospitalizado, mas precisa de oxigênio de alto fluxo ou ventilação mecânica. É importante destacar esse agrupamento por gravidade, porque se a gente olhar e aí esse trabalho a gente fez baseado no que a gente recebeu das informações, dos dados brutos do Instituto Butantan. Na verdade, a gente recebeu direto do comitê que é responsável pelo cálculo e pelo tratamento estatístico dos dados. Com acesso à base de dados deles, nós observamos que esse é o agrupamento que nós temos que fazer para o caso dos resultados secundários de eficácia da Coronavac.
Então, a gente teve 85 casos leves no grupo vacinado, 159 casos leves no grupo placebo, total 244. Moderados, nós tivemos 6 casos no grupo placebo e 0 no grupo vacinado, total de 6. Estou percebendo ali um número ali diferente, mas ali no total. Mas no caso grave, a gente teve 1 no grupo placebo, total de 1 caso grave. Então, casos moderados e graves foram raros ou muito raros no grupo placebo e na população PP. 6, população PP, lembrando, é a população que efetivamente foi calculada. 6 participantes da população PP precisaram de hospitalização, mas nenhum participante do estudo precisou da terapia de oxigênio ou de intubação. Então, nesse caso, a gente pode dizer que, sim, temos casos que entrariam ali no... Opa, desculpa. Ali nos casos graves, mas somente 1 caso no placebo. Isso é importante para a gente pensar no que são os resultados de eficácia que vão poder ser alegados em bula. E essa é uma discussão que a gente tem feito internamente e tem feito também, fez durante essa avaliação de uso emergencial. O foco, então, para a gente, o dado mais importante é o dado da eficácia total, que traz 50%, 50,39% ou 50,4%, como o Leonardo colocou. Agora, já o agrupamento por essas diferentes gravidades como um desfecho secundário é uma situação que nós estamos colocando como incerteza e, ao final da minha apresentação, eu vou trazer com mais detalhes para vocês. Aqui também a questão da idade, né? O agrupamento por idade. A incidência total, como foi apresentado pela empresa, não permite a gente fazer cálculos com os diferentes grupos de idade, principalmente nos casos em que a gente tem 60 anos ou mais no grupo vacina e no grupo placebo. Então, por isso que a gente só está trazendo exatamente a tabela que foi apresentada para a gente. Um dos desfechos secundários, como eu disse para vocês, é a imunogenicidade. A gente precisa saber se os anticorpos que são gerados pela vacina, e aí é importante trazer essa consideração. No caso de uma vacina de vírus inativado, nos estudos de fase 1 e 2, nós já observamos que a resposta mais importante é a resposta humoral. A resposta humoral é a imunidade que os anticorpos promovem em nós, os anticorpos que vão neutralizar o vírus. Não existe o que a gente chama de imunidade, ou não foi observado, não foi considerado significativa, a imunidade celular, aquelas células de memória imunogênica, ou células de defesa, que poderiam neutralizar o vírus. E aí o que nós pedimos, então, no estudo fase 3, nós acordamos com a empresa, nós queremos o acompanhamento desses anticorpos. Nós precisamos saber quanto tempo dura esses anticorpos que são neutralizantes. E esse resultado de imunogenicidade não foi apresentado para a gente. Apesar das amostras terem sido coletadas, o resultado não foi apresentado no momento da autorização de uso emergencial. Nós fizemos a reunião com o Instituto Butantan, colocamos a importância desse dado e eles se comprometeram a apresentar, isso foi no sábado, na quarta-feira, eles apresentaram um dado de imunogenicidade, mas não é um dado quantitativo, que é o ponto mais importante para a gente precisa saber, primeiro ao longo do tempo, e saber a titulação. Titulação é saber a quantidade de anticorpos, porque se você não tiver uma quantidade mínima de anticorpos, você não garante que esses anticorpos vão conseguir neutralizar o vírus. Então, o resultado que foi apresentado foi um resultado de imunogenicidade qualitativa, ou seja, sim ou não, tem anticorpo ou não, e isso não foi considerado adequado para a nossa avaliação e conclusão de imunogenicidade.
Avaliação de anticorpos neutralizantes previstas. Não foram apresentados resultados, apesar do que foi aprovado no protocolo do estudo, os anticorpos de ligação previstas e avaliação da soroconversão ou imunidade celular previstas. Então, na verdade, o que a gente chama de imunogenicidade é um pacote de informações que precisam ser enviadas mostrando para a gente que no fase 3, apesar de que no fase 1 e no fase 2 foram observados resultados de imunogenicidade humoral, anticorpos foram gerados, e aí num grau bastante importante, mais de 90%, mas na fase 3, que é a fase confirmatória, que é a fase que nós temos uma exposição maior de pessoas, é que esse dado se torna fundamental. Bom, e agora, na parte de segurança, nós percebemos que a ocorrência de reações adversas solicitadas, a reação adversa solicitada é aquela que já está numa lista do pesquisador, então, febre, já é esperado que tenha febre, dor no local, reações que são esperadas para a vacina são as reações solicitadas. Então, você vai lá e pergunta, teve febre, teve dor, teve... Essas solicitadas, tanto locais quanto sistêmicas, até 7 dias após a administração de segunda dose, a gente teve 50,8% no grupo de adultos e 36,4% no grupo de idosos. Já as não solicitadas, que são aquela espontânea, que a própria pessoa fala, olha, eu tive insônia, não sei. Essas reações não solicitadas foram 9,2% no grupo de adultos e 8,1% no grupo de idosos. A reação mais comum que foi observada depois da segunda dose de vacina em ambos os grupos foi dor no local da administração. Aconteceu em 40,1% dos adultos e 27,8% dos idosos. A grande maioria das reações adversas observadas foram de grau 1/2. Esse grau 1/2 é uma escala que vai de reações mais leves até reações mais graves. O grau 1/2, então, são as reações mais leves. Não ocorreu nenhuma reação adversa grave. Então, se a gente olha esse perfil de segurança, como é esperado para vírus inativado, já que o vírus não tem a capacidade de se replicar, não tem a capacidade de gerar muitas reações adversas. Então, já é esperado um perfil de segurança bem estabelecido e os dados que nós observamos, nós recalculamos, corroboram com isso. Uma questão importante de segurança, principalmente quando a gente fala de vacina inativada, é o que a gente chama de doença agravada pela vacina. Essa é uma questão que a gente precisa ficar atento, porque é comum para vacinas inativadas, e essa doença é o seguinte, quando você inocula uma vacina e essa pessoa gera anticorpos, esses anticorpos que já estão presentes, se eles não forem neutralizantes, eles podem, ao contrário, facilitar a instalação da doença. Então, é mais ou menos o que acontece na dengue, né? Um exemplo bem ilustrativo é a dengue, né? A dengue, quando tem a primeira vez, você tem uma gravidade. Na segunda vez, você já tem a doença bastante agravada por conta dos anticorpos presentes no seu organismo. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ficar atento. Então, aqui a lista, só para mostrar para vocês, né? Então, o total de eventos adversos dá uma taxa de 5,12%, o total de eventos adversos locais, 3,02%, e sistêmicos, o total dá 2,46%. Então, realmente, uma incidência muito baixa. Eu vou finalizar a minha apresentação agora trazendo para vocês quais as incertezas e riscos, né? Então, a gente falou, nessa outra parte anterior, a gente falou dos benefícios, a segurança, a eficácia bem estabelecida, acima do que a gente coloca como mínimo e o que é alinhado pelas agências reguladoras internacionais. E agora eu vou colocar sobre as incertezas e riscos. E uma das primeiras incertezas foi justamente essa que a gente estava falando, que está relacionada com a questão da imunogenicidade ao longo do tempo.
Nós não sabemos, e por serem dados ainda preliminares, numa autorização de uso emergencial, nós não sabemos qual a eficácia e a segurança em longo prazo. Não existiu esse acompanhamento. Isso é uma questão importante para ser destacada como incerteza, tem a ver com monitoramento e tem a ver com a necessidade de que, não só a questão de segurança, né, saber qual é ao longo do tempo essa característica, mas tendo em vista que é uma vacina de vírus inativado que está mais relacionada ao tipo de imunidade humoral, e a imunidade humoral ela não tem memória muito longa, colocando nesses termos, já que não está relacionada ao desenvolvimento de imunidade pelas células T, que tem uma memória mais prolongada, é preciso um acompanhamento muito próximo de quanto tempo vai durar a eficácia da vacina. Então, essa é uma incerteza que a gente quer colocar para os senhores, para que seja considerada. Um outro ponto importante é a questão, como eu disse, das formas moderadas e graves da doença. Os dados eles não foram suficientes para permitir uma conclusão ou mostrar uma tendência de eficácia contra as formas moderadas e graves da doença da Covid-19. Isso porque o número de casos no placebo e no grupo vacinado foram muito baixos. Então, essa é uma incerteza que nós gostaríamos de destacar para os senhores, porque isso impacta, de uma certa forma, na maneira como o acompanhamento dessa vacina vai ter que ser realizado. Uma outra questão é que assim, nós não tivemos acesso ao status sorológico da linha de base. O que significa isso? A gente falou um pouco na apresentação antes. Qual é a eficácia dos indivíduos que já tiveram uma infecção prévia? Qual é a eficácia dos indivíduos que não tiveram infecção prévia? Existe uma incerteza em relação à avaliação de segurança e da resposta na vacina nos participantes que já foram expostos. A gente não teve acesso a dados que permitam concluir se existe uma diferença significativa nesses casos. E por isso, então, essa diferença é fundamental, porque as pessoas que já foram expostas ao vírus, elas têm uma quantidade de anticorpos circulante e isso pode impactar na eficácia da vacina. A incerteza que a gente quer compartilhar com os senhores é essa, a duração da proteção, qual o esquema posológico que seria mais adequado para cada um desses grupos e se existe essa questão que eu falei para vocês da potencialização dependente do anticorpo, do agravamento da doença por conta da presença de anticorpo. Uma outra incerteza que a gente quer destacar é sobre população idosa. A quantidade de idosos presentes no estudo era muito pequena e não permitiu que a gente pudesse estabelecer um perfil de eficácia e segurança da vacina. A segurança, nós temos um dado que é bastante abrangente, mas quando nós separamos esses subgrupos, não são dados que permitem estabelecer com muita clareza esse perfil. Mas a questão é que o baixo número de casos, foram 3 no placebo e 2 no grupo vacinal, não permitem conclusões mais robustas. E nós temos o fenômeno que é a imunossenescência, né, o envelhecimento da capacidade de resposta a infecções, a resposta imune, e isso é uma questão que nós vamos precisar ficar muito atentos, acompanhar de muito perto para ver como que isso vai se desenvolver. Uma outra incerteza é a questão do intervalo de doses, né? Nos estudos da China, no estudo fase 1 e 2 da China, pacientes de 18 a 55 anos, o estudo foi feito com 2 intervalos de dose, 14 dias e 28 dias. E aí o que se observou nesse estudo de fase 1/2 foi que o intervalo de 0 e 28 dias teve uma resposta imunológica melhor do que no intervalo de 0 a 14 dias. E foi por isso, então, E aí se definiu, então, 0 a 28 dias tem uma resposta melhor. Vamos fazer
0 a 28 dias para 60 anos também. E aí, no estudo de fase 3, baseado nesses dados, o que o Instituto Butantan propôs para a gente como intervalo de dose foi uma faixa entre 14 e 28 dias. Então, apesar de terem testado as duas, o intervalo de 14 dias entre a primeira tomada e a segunda, e o intervalo de 14 dias entre a primeira e o intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose, o Instituto Butantan propôs essa margem, né, de intervalo. E a incerteza foi que a gente não viu, com mais detalhes, a eficácia dividida nos diferentes intervalos no fase 3. E aí também ficou uma incerteza. Será que, como é um intervalo de 14 a 28 e no fase 1/2 só fez o intervalo de 28 dias, será que nas pessoas com mais de 60 anos que vão ter a dosagem 14 dias depois da primeira dose, pode existir alguma questão de eficácia significativa? Essa é uma incerteza que a gente vai ter que acompanhar. E outra questão é, a eficácia na população geral, ela poderia ser melhor se a gente fizesse um intervalo maior de doses? Essa é uma resposta que a gente ainda não tem com os dados que foram apresentados. Também não temos dados sobre eficácia para dose única, comorbidades, crianças, adolescentes, gestantes e imunossuprimidos. Quando a gente diz não tem dado, é porque não teve um número significativo ou não teve a apresentação desse dado fragmentado por esses diferentes grupos. E uma questão que é importante também destacar aqui é a questão da confiabilidade e da validade interna do estudo. Confiabilidade é um aspecto fundamental, e a gente tem sido muito claro desde o começo das discussões que ocorreram sobre estudos de vacina, é que os dados precisam ser confiáveis. Nós, como agência reguladora, precisamos ter acesso a todas as informações que são geradas, precisamos disso disponibilizado e precisamos ser capazes de confrontar esses dados para exercermos a nossa função, que é a de verificar as alegações e colocar em bula somente aquilo, deixar colocar em bula somente aquilo que comprovou efetivamente. Nós fizemos algumas perguntas durante a avaliação de autorização de uso emergencial e não conseguimos as respostas por essas questões, né? Nós percebemos que o acesso ao banco de dados ainda estava restrito e, por isso, nós não conseguimos identificar, nós não conseguimos, por exemplo, esclarecer quantos participantes receberam a segunda dose no intervalo de 14 dias, quantos receberam no intervalo maior, quais são os números, os intervalos exatos entre a primeira e a segunda dose para todos os participantes do estudo. Nós também não conseguimos saber quantos pacientes sintomáticos foram detectados, por quantas vezes durante o estudo por centro e por braço placebo e vacinado. O número de participantes que tiveram resultados negativos para PCR por braço do estudo. Informar também, a gente não conseguiu informação sobre por braço placebo e vacinado, a média e a quantidade mínima e máxima de amostras coletadas para diagnóstico PCR dos indivíduos que foram sintomáticos e também as narrativas dos pacientes sintomáticos considerados negativos para a COVID. Tudo isso são informações, ainda tem mais, né? Não foi apresentado quantos participantes do estudo positivo para a COVID-19, informações sobre quantos foram hospitalizados, classificar individualmente de acordo com o score de 4 a 10 para cada braço do estudo, e também quantos precisaram de assistência UTI para o grupo controle e para o grupo vacinado. E a descrição de todos os desvios de protocolo ocorrido no estudo, por braço do estudo, com adequada classificação de impacto e categoria. Essas questões são questões que estão relacionadas também com o que a gente chama de... Opa, peraí, tem mais duas, que eram as narrativas individuais também dos COVID positivo, descrevendo com muitos detalhes dia de início do sintoma, período decorrido até a coleta de amostra,
testes realizados, se foram testes virológicos, testes sorológicos, a descrição e avaliação da gravidade da doença, e os dados apresentados na tabela 5 do relatório, que é os dados do estudo fase 3, com as informações sobre exposição prévia. Tudo isso são informações que são essas informações de dado bruto, né? E é por isso que a gente agendou uma inspeção de boas práticas clínicas. Todas as informações que a gente colocou aqui são informações que podem ser e vão ser observadas nesse processo que a gente chama de boas práticas clínicas. Nós, aqui na Anvisa, temos uma equipe de inspetores de boas práticas clínicas, que são aqueles especialistas que vão presencialmente ou não, né? No caso da pandemia, nós temos desenvolvido as ferramentas de inspeção remota, mas o objetivo desses especialistas é ir a fundo em todos os documentos, todos os dados gerados para saber se essas informações são confiáveis, se essas informações permitem o que a gente chama de validade interna do estudo. Então, nós já agendamos essa inspeção para 25 de janeiro. Essa inspeção é parte do que é a expectativa da autoridade chinesa também. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a autoridade chinesa e ali a gente deixou claro para eles que iríamos fazer essa inspeção com início em 25 de janeiro. Eles aguardam os nossos resultados para que possam também ter essa confiabilidade e essa validade e esse dado de validade interna do estudo. Bom, minha conclusão dessa parte é sobre a parte da vacina da Coronavac. A nossa recomendação como área técnica, baseada nas discussões que nós tivemos durante todo esse tempo, é que, tendo em vista o cenário da pandemia, tendo em vista o aumento do número de casos, tendo em vista a ausência de alternativas terapêuticas, a situação que nós estamos vivendo é uma situação de muita preocupação, de muita tensão por conta dos insumos necessários para o enfrentamento da doença. Então, por isso que a Gerência Geral de Medicamentos recomenda a aprovação do uso emergencial da Coronavac, condicionada a esse monitoramento, condicionada ao acompanhamento muito próximo das incertezas que nós colocamos para vocês e também uma sugestão de reavaliação periódica. A gente precisa ter a nossa recomendação para os senhores é que, se a gente não olhar com muito cuidado e de maneira muito próxima como vai ser o desempenho dessa vacina ao longo do tempo, nós temos o risco de não conhecermos a eficácia real com dados robustos. Então, essa é a nossa recomendação para os senhores. Eu vou seguir aqui, porque a gente vai fazer, agora eu vou fazer a apresentação da vacina.